O Senhor me deu está em Lucas 24. Vamos ver o que o Senhor tem para nos falar nessa noite, amém? Lucas, o que, pastor? 24. Aleluia. Lucas 24, Jesus. Lucas 24, do 13 até o 35, mas nós vamos estar diminuindo alguns versículos. Amém? Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Todos acharam? Diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que estava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Então o tema é os dois discípulos no caminho de Emaús. Amém? Glória a Deus. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E eles lhe disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles lhe perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que diz a respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que também que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E eles lhe disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, e abençoou, e partiu-lhes, e lhe deu. Abriram-se então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém? Amém. Até aqui. Glória a Jesus. Essa palavra, irmãos, nós sabemos que aconteceu, no caminho para Jerusalém, os discípulos, dois discípulos,
caminhavam, porque Jesus tinha passado pela morte, né? Tinha sido crucificado, e 2 discípulos tinham saído de Emaús, né? Aliás, tinham saído de Jerusalém e estavam a caminho de Emaús. Nessa palavra, nós vemos o seguinte, que quando nós não compreendemos o propósito e os planos que o Senhor tem para nossas vidas, muitas vezes nós trilhamos por caminhos errados. Eu trouxe essa palavra essa noite porque isso muitas vezes acontece comigo e acontece com você. O que acontece? Muitas vezes nós não entendemos aquela situação difícil que a gente está passando, aquela prova, aquela dificuldade, e muitas vezes nós achamos que temos que tomar certas decisões, temos que agir de nós mesmos e não vamos orar, consultar o Senhor, pedir a Ele uma direção, um caminho, uma sabedoria, né? Não vamos pedir para o Senhor nos revelar o que está acontecendo, o porquê daquele problema, o porquê daquela prova, o porquê que nós estamos passando aquela situação. E foi isso que aconteceu com aqueles discípulos. A Bíblia diz que os olhos deles estavam entenebrecidos, ou seja, eles estavam cegos espiritualmente, porque eles não entenderam que aquela crucificação, que a morte de Jesus é porque o Pai tinha um propósito de salvação, de redenção, e eles estavam caminhando pelo caminho e eles estavam sem entender por que eles estavam esperando que Jesus vinha em glória ali, que Jesus ia ali salvar eles, remir eles estavam esperando que Jesus ia agir de uma outra maneira, e Jesus, para cumprir o propósito de Deus Pai na terra, nós sabemos que Ele teve que se oferecer como um cordeiro que foi mudo ao matadouro. Ele teve que se oferecer por nós, como todos nós já sabemos, morrer no nosso lugar, morrer pelos nossos pecados para nos reconciliar com o Pai. E eles não estavam entendendo o porquê da morte e crucificação de Jesus. E muitas vezes é isso que acontece com a gente. Quantas vezes passamos por lutas e dificuldades e o Senhor aparece do nosso lado e nós estamos muitas vezes murmurando, reclamando, questionando ao Senhor o porquê disso na nossa vida, o porquê daquilo, e muitas vezes não entendemos que nós estamos num processo e que o Senhor está trabalhando conosco naquele processo para nos trazer grandes vitórias, para que a palavra dele seja cumprida na nossa vida. E a Bíblia fala que Jesus apareceu do lado raso de Cantalamaia, do lado deles. Igualzinho, quando eu entrei nessa noite, nessa igreja, Jesus falou para mim: eu estou aqui. Glória a Deus, amém. Eu estou presente neste culto. Amém. O meu Espírito está neste lugar. Decanta Lamai, muitos estão tristes, estão preocupados, estão com 2 pensamentos. Muitos não estão entendendo o plano, o propósito que eu tenho na vida deles. Por que decanta Lavastura e canta? Não olham para mim, não olham para a minha palavra, não olham para decanta as promessas que eu tenho, decanto Débia colocado na vida de cada um deles. E assim o Senhor apareceu do lado daqueles 2 e eles não perceberam que era o Senhor. Como muitas vezes Jesus caminha conosco no meio da luta, da tempestade, da prova, e nós muitas vezes não estamos vendo. Muitas vezes Ele traz sinais, Ele traz prodígios, maravilha, livramento, provisão, e mesmo assim você ainda não está entendendo que Ele está contigo. Assim como aqueles discípulos não entenderam que Jesus estava ali do lado deles. E eles começaram a conversar, a falar entre eles. E eles saíram, era para eles terem ficado em Jerusalém. Não era para eles terem saído de Jerusalém, era para eles terem ficado ali com os outros discípulos, aguardando a aparição de Jesus ressurreto. Porque Jesus prometeu antes de morrer que quando Ele ressuscitasse, Ele apareceria primeiro para os discípulos. Então, quando Jesus Ele ressuscita, Ele aparece primeiro para mim, para você, para os discípulos, para aqueles que têm
esperança, para aqueles que têm compromisso, para aqueles que renunciaram à sua carne, às suas concupiscências, aqueles que renunciaram o mundo, renunciaram o pecado para servir a Deus, aqueles que renunciaram essa noite a televisão, o jogo, renunciou de estar ali na balada, de estar no barzinho, de estar bebendo, fumando, se prostituindo, se drogando, para estar na casa do Senhor, buscando a Deus. Então é isso que Jesus faz, Ele aparece do nosso lado e começa a falar conosco. E nós temos que estar ligados na videira verdadeira para que a gente entenda que Jesus está falando conosco nessa noite, que Ele fala conosco na nossa caminhada, que Ele fala conosco no nosso leito, Ele fala conosco no nosso trabalho, Ele fala conosco na rua, Ele fala conosco aonde nós nos colocamos na presença. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E ali eles começaram a caminhar e a comentar tudo que tinha se passado em Jerusalém. E Jesus do lado deles, só ouvindo. E por um momento chegaram e Emaús entraram na casa que tinham que entrar. E ali, como já era tarde, eles chamaram o Senhor para entrar ali com eles. Mas ainda não sabiam que era Jesus que caminhava com eles. E depois que eles chamaram o Senhor para entrar, ali eles ofereceram uma ceia. Jesus tomou o pão, partiu o pão, fez como fez com os discípulos quando estava no meio deles em carne e sangue. E ali eles começaram a observar que Jesus abençoou o pão, tomou o cálice e deu para eles. Ali naquele momento do pão e do cálice, os olhos espirituais deles foram abertos e eles compreenderam que Jesus estava do lado deles. E naquele momento Jesus desapareceu. E eles começaram, nossa, mas você viu que algo diferente aconteceu? O nosso coração ardia quando Ele falava conosco, quando Ele caminhava conosco. E é assim que acontece na nossa vida. Quando Jesus se faz presente, algo diferente acontece na nossa vida. Quando Jesus verdadeiramente fala com você, algo diferente vai acontecer, o teu coração vai arder, a tua mente vai mudar, a dúvida vai sair do teu coração, o teu caráter vai ser transformado, você vai deixar de ser aquele crente como as ondas do mar, que uma hora crê, outra hora não crê, uma hora é cristão, outra hora é mundano. Por quê? Porque você vai entender que Jesus está com você e que os olhos dele são como chama de fogo, está sobre a tua vida, contemplando tudo que você faz, que você fala, que você age, o seu caminhar, o seu falar, o seu agir. Glória a Deus. E naquele momento, quando eles comeram do pão e do cálice, os olhos abriram. Eu quero deixar nessa palavra, nessa noite, o quão é importante nós cearmos, o quão é importante continuamente nós comermos do pão e bebermos do vinho que simboliza o sangue de Jesus, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Quantos ignoram a Santa Ceia na igreja? Quantos ignoram esse sacrifício tão grande de Jesus na cruz do Calvário? Quantos não dão valor enquanto é um princípio espiritual? E através ali do partir do pão, os olhos espirituais dele foram abertos, assim como os nossos. Os nossos olhos essa noite estão sendo abertos. Amém. Porque muitas vezes nós estamos como aqueles discípulos só preocupados com nós mesmos, com nossos problemas, com a nossa vida, com o nosso eu, com nossos afazeres. Estamos caminhando, estamos ali até reclamando, muitas vezes sem entender o plano, o propósito que o Senhor tem na nossa vida. E muitas vezes é naquele momento de mais dor, de angústia que você está passando, de raçu, decanta, lamaia, e Jesus está do seu lado. Glória a Deus. Jesus está contemplando a tua vida, está contemplando o teu andar, o teu falar dentro do teu lar, no teu carro, no teu trabalho, na tua família, Amém. Na tua vizinhança, na rua, na faculdade, seja onde você passar, Jesus está ali, Ele está
Amém. Glória a Deus. E ele sabe, e Jesus ele veio ao encontro daqueles discípulos porque ele viu que eles estavam como nécios. Porque a Bíblia fala que ele fala, ô nécios, chamou eles de nécios e tardios de coração. O que isso quer dizer? Que eles não estavam crendo na palavra que foi pregada antes da morte de Jesus, que ele iria ressuscitar e que ele iria voltar. E assim, hoje, muitos estão como aqueles discípulos de Emaús, sem crer que Jesus está conosco, que Ele está no nosso meio, que Ele está preparando uma igreja, uma noiva santa, gloriosa, que Ele vai voltar nas nuvens para buscar o seu povo, que Ele não vai deixar a nossa vida como está, que Ele vai nos abençoar, que Ele vai mudar a nossa sorte, vai mudar a tua história nessa noite, que Ele vai abrir porta onde não há porta, porque Ele é Deus. Aleluia. Ele pode todas as coisas, Ele pode transformar esse caos, essa situação, esse problema que você está passando. Aleluia. Porque Ele é Deus. E Ele está aqui nessa noite, Ele manda dizer para você, para mim nessa noite, que Ele está aqui. Amém. E Ele manda te perguntar o que queres que eu te faça. O que queres? Aquele cego disse para Ele, Senhor, que eu veja. E Ele te pergunta nessa noite, o que tu queres de mim? Fala comigo, porque eu estou do teu lado. Eu estou contemplando a tua vida. Eu estou contemplando o teu coração. Eu estou aqui neste lugar. Amém. O que tu queres de mim? O Senhor não quer que você saia daqui como você entrou, não. O Senhor quer que você saiba que Ele está contigo. Amém. Que Ele é Deus para mudar a tua situação, a tua sorte, o teu problema, transformar a tua vida, transformar os teus familiares, transformar o teu filho, o teu marido, a tua esposa, transformar essa luta financeira que você está passando. Ele é Deus. Amém. Agora a única coisa que Ele não quer é que você perca o contato com Ele. A única coisa que o Senhor não quer é que você seja nécio e tardo de coração para não crer nas promessas dEle, naquilo que Ele tem falado, naquilo que Ele tem prometido, não só pela boca dos profetas, mas pela palavra dEle, que é a maior profecia que nós temos na terra. É essa palavra aqui, ó, de Gênesis, Apocalipse. Ela está se cumprindo e vai continuar se cumprindo, porque Ele é Deus. Pode entrar no verbo, sair do verbo, pode entrar a situação, seja o que for, mas a nossa fé tem que estar firmada no Senhor Jesus, porque é Ele que vai nos abençoar, é Ele que vai abrir porta, é Ele que vai nos exaltar, é Ele que vai fechar a boca do teu inimigo. Amém. É Ele que vai te dar honra aonde não tem honra. Você só tem que permanecer fiel. Você só tem que permanecer fiel, buscando a face dEle, renunciando o mundo do pecado. Não deixar que as coisas deste mundo te levem. Não deixa que Satanás rouba a tua fé. Porque se você continuar firme no propósito, fazendo a obra do Senhor, fazendo a vontade dEle, não desanima, continua firme. Ele vai te honrar no teu projeto, no teu propósito, naquilo que você tem colocado diante dEle. Porque Ele é fiel. Ele manda te dizer essa noite, eu sou fiel. Glória a Deus. Eu sou Deus para mudar essa situação. Eu sou Deus, decanta labastura e canta lamar. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus. Tu és maravilhoso mesmo. Glória. Tu és poderoso. Assim como tu abriu, Pai, os olhos espirituais daqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús, abre os nossos olhos espirituais nessa noite, para que nós possamos contemplar a tua face, para que nós possamos contemplar a tua palavra, a tua vitória, o teu poder. Porque não tem coisa melhor quando caminhamos na terra, sabendo que somos cidadãos do céu. E se somos cidadãos do céu, nós somos diferentes. Nós somos a tua igreja amada. Nós somos o teu povo escolhido. Nós somos propriedade exclusiva do Deus vivo. Nós somos santos e separados para uso exclusivo do Senhor. Nós não somos qualquer coisa. Nós somos a igreja do Senhor Jesus na terra.
Senhor não quer você de cabeça baixa. O Senhor não quer que você ande com dois pensamentos na tua mente e no teu coração. Ele te conhece, Ele está te vendo. Amém. Ele quer que você seja um cristão firme. Amém. Porque Ele vai te honrar. Vai ter testemunhos aqui nesta casa. Ele vai te exaltar, Ele vai te honrar, porque Ele é Deus. Ele manda te falar essa noite que Ele vai mudar a tua vida se você crer. Não perca a tua fé. Não perca a tua fé. Porque assim como Ele abençoou os discípulos quando chegaram em Emaús, e assim como Ele apareceu a todos os discípulos e disse: paz seja convosco, que a palavra dele se cumpriu. Assim também o Senhor vai cumprir a palavra dele nas nossas vidas, porque Ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Glória Senhor. a Deus. Oh, aleluia, pela tua palavra. Aleluia. Muito obrigada pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia para com as nossas Amém, vidas, Jesus. pelo teu perdão para os nossos pecados. Amém. Tu és grande, tu és glorioso, Pai. E eu te agradeço. Vamos ficar de pé, igreja.